Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode O Quê? O podcast que vai falar tudo sobre plano de saúde e seguro. E antes de começar o nosso podcast com um convidado mais do que especial e um tema que você vai com certeza pirar. Relacionamento e network, ó, já errei de back. Relacionamento e network, que hoje dentro do nosso ramo são dois pontos muito importantes para a gente poder se trabalhar. Mas antes de tudo, deixa o seu like aqui, curte, porque para não esquecer, curte o vídeo, comenta, compartilha e já deixa lá, já se inscreve no canal, porque tá vindo muita coisa boa aí, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E antes de passar a bola pro nosso convidado especial, roda a vinheta, Tom! Arnur Buranello, seja bem-vindo, parceiro, seja bem-vindo. Valeu, Lê, boa tarde, obrigado pelo convite, por mais uma vez poder estar batendo papo com você. Você é um cara que acrescenta muito pro mercado, e é uma honra estar aqui. Cara, e o pior é que a gente se conheceu por acaso, né, cara? Até no grupo, e aí a corretora veio aqui pra São Bernardo, né? A gente tava em Diadema, e você, mano, eu tô aqui, cara. Foi. Aí eu falei, sério, você tá aqui, mano? Eu achava fantástico esse prédio aqui. Eu falei, cara, queria vir pra cá. E é uma honra ter você aqui com a gente pra falar um pouquinho sobre relacionamento e network, que é o que você praticamente domina. Obrigado. Eu tô aqui no prédio, eu acho que já tá indo pra 3 anos. E eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, você tava em Diadema, né? Tava em Diadema. E foi por um grupo, né, dos corretores. Dos corretores. E você lá já é uma referência, domina todos os assuntos. É um professor, né? Então, sempre te admirei também de longe, assim, te acompanhando, o seu trabalho. E aí, um dia a gente se encontrou lá passando ali no externo, ali, e aí... Cara, que da hora, velho, que da hora. E eu gosto muito de... Entrando nessa questão de relacionamento, network. As pessoas, elas, muitas das vezes, acabam interpretando essa questão de uma maneira errada, né? Equivocada. Dizem que network vale mais do que dinheiro, né? Vale mais do que dinheiro, eu não tenho dúvida disso. Porque são acessos, né? Não, com certeza. E esse tipo de conexão hoje tá crescendo cada vez mais, né, cara? Tá crescendo demais. E o que poucos faziam e poucos viam como algo no passado, né? Sei lá, trabalhoso, porque todo mundo ficava mais atrás das cadeiras, né? Sim. Tipo, ninguém saía. Poucos saíam para se conectar, né? Eu, particularmente, tô há 20 anos no mercado e pouco saí. E agora eu tô saindo demais, cara, porque é bom demais você conhecer pessoas, você se conectar, você ouvir histórias e fazer aquele brainstorming, trocar uma ideia, cara, Nosso mercado tem muita dificuldade, né, velho? E a gente se relacionar para entender a dificuldade do outro e não ver ele como um rival, ver ele como um parceiro. Assim, cara, como você faz, eu faço assim, como você faz, e trocar essa ideia é sensacional, cara, é sensacional. Mas antes de você seguir, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Porque a nossa história é um pouco parecida, não tão, mas a gente vem com essa... Da família, né? Da família, cara, vem com esse dom de família, né? Eu até falei, cara, seu pai vende, seus irmãos vendem, cara, que da hora, todo mundo, velho. Vocês são... E quantos irmãos? Conta aí, velho, conta aí, lá do começo. É assim, ó, lá em casa nós somos em 4 irmãos, e aí tem meu pai e minha mãe. Eu costumo falar que nós fomos criados lá em casa com cueca e meia num balde único. Eu acho que é igual deve ser na sua casa, né? Ô, velho, se eu te falar, velho, que a gente não dá pra saber de quem é meia, Não dá. Véio, a gente põe num balde mesmo, cara, e deixa lá no... Velho, você passa lá e pega... E se o maior pegar o mais apertado, ele vai sentir, vai trocar na hora lá. A cueca apertada, a meia mais curta. E assim, a gente fala, meu, tá aqui, ó, vê de quem é quem e leva. Mas no fundo fica tudo lá. E na hora que você vai passando, vai pegando e vai usando, Minha mãe, quando nós éramos crianças, assim, ela até tentava fazer com que a gente enrolava as meias, né? Não... E aí, com o tempo, ela viu que não dava, ela só lavava, tirava da máquina, jogava lá e assim Cara, nós crescemos. A molecada chega da escola, velho, acho que era igual todo mundo, mas já era, velho. Isso é um meia pra um lado, é um tênis pra um lado, é um tênis pro outro. Já é difícil achar o tênis, né, cara? É a meia não, e pro lado. ainda tem as brigas que vai ter na sua casa por conta de troca de roupa. Ah, cara, já tá tendo, hein, Já velho? tá tendo. Já tá tendo. Lá em casa, a diferença é pequena. Assim, meu irmão mais velho
comigo são 2 anos. E aí depois comigo com o Rodolfo são 4 anos. E do Rodolfo pro Gabriel, que é o mais novo, de mim assim, são 10 anos. Hoje o Gabriel tem 22, o Rodolfo tem 28, eu tenho 32 e o Rafael tem 34. E antigamente a gente, comprava uma blusa de surf, e aí eu usava, depois o Rodolfo dobrava, e assim era lá em casa. Mas saiu umas brigas, né, cara? Sempre. O armário lá tinha cadeado, né? Então meu irmão meu irmão mais velho, como ele começou a trabalhar mais cedo, ele tinha condição e ele travava, ele comprou um cadeado e ele travava o armário dele pra gente não pegar as roupas emprestadas sem pedir permissão. Mas vocês foram tudo sempre do mesmo tamanho, assim, próximo, né? Sempre. Eu com o meu irmão era loucura, porque eu sempre fui maior, né, cara, mais forte. E o meu irmão... E aí eu usava a meia dele, cara, ele já via na hora, porque a meia que era apertadinha, velho, já era abria tudo. Aí eu queria usar as camisas dele, as bermudas dele, que eu achava da hora. Mas eu sempre tive essa dificuldade, porque eu falei, cara... Eu já sofri bullying desde moleque, né? Porque eu não tinha roupa pra mim. Meu irmão usava as roupas do meu pai. Não, é isso. Foi assim que nós crescemos. Eu não conseguia usar. Eu falei, velho, mas não cabe, cara. Eu ficava puto. Não chega a roupa nova, né? Não chega a roupa nova. A gente acaba reciclando as roupas em casa. Reciclando. Mas aí em casa nós somos em 4 irmãos. Aí tem meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe já tá no mercado de plano de saúde. Minha mãe é pioneira. Minha mãe já tá no mercado há mais de 25 anos. A minha mãe, a Kátia. E a escola dela foi na Barela com o Márcio. Meu pai, ele sempre foi muito empreendedor. Meu pai, ele tinha mercado de vila, de bairro. Mercadinho. Mercadinho. Aqueles mercadinhos pequenininhos assim, 1, 2 portas, sei lá, 10 metros, 5 metros. E aí, meu pai não entendia como que minha mãe ganhava tanto dinheiro, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro pegando peso, pegando água, gás. Sábado, domingo. Domingo o mercado fechava, abria às 7 horas e fechava às 2. O almoço sempre era tarde e minha mãe lá, né? Então meu pai sempre achou estranho, assim. E aí com o tempo meu pai fechou o mercado e ele foi trabalhar junto com a minha mãe. Numa situação bem inusitada, porque minha mãe quebrou o braço. Putz. E meu pai não valorizava a profissão. Como muitos hoje ainda não valorizam a nossa profissão, né? E aí um dia minha mãe precisou que meu pai preenchesse contrato pra ela. E aí foi daí que meu pai começou a ter a noção do tamanho do mercado que se tinha ali. Mas aí, nesse tempo ainda, eu sempre olhei... meu pai é cearense, Lê. A família toda do meu pai, as irmãs dele e meus primos, eles são ou médico, ou engenheiro, ou advogado. Caraca, velho. Tudo cearense assim que... Lá tem isso, né? Ou estuda, ou você é mão de obra barata. Velho, minha esposa é de Salvador, minha esposa é baiana. Aí ela vê Quem que a gente viu, cara, esses dias? Eu falei, ele é baiano de Salvador. Ela, cara, baiano, é tudo inteligente. Eu falo, cara, velho, os caras estudam demais, velho. Sim, são dedicados, né? Caramba, velho. Igual, eu vejo minhas primas assim, elas estudam 20 horas, 15 horas. Eu tenho uma prima nova, né, de 16 anos, a Bia. E às vezes que a gente foi pra Fortaleza, ela não ficava com ninguém lá, porque estuda em escola militar e tal. E eu acho isso muito legal. Pô. Só que lá atrás... 16 anos estudando desse jeito? Não, é absurdo. E assim, tem reforço. Vai um professor em casa pra falar sobre matéria X. Então assim, é algo muito diferente do que nós vemos aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo, com 16 anos, você tá tendo que já trabalhar... Também dependendo muito da condição, né? É isso aí. E aí meu pai sempre nos pressionou por conta dos meus primos. Só que o meu pai, ele veio pra São Paulo e pela vida ele não teve as mesmas condições das minhas tias que ficaram lá em Fortaleza. E meu pai, ele tem a veia empreendedora. As minhas tias lá de Fortaleza não tem a veia empreendedora, tem a veia de funcionária pública, a veia mais do estudo. E então sempre teve essa cobrança. E mediante toda essa cobrança, eu sempre pensei assim, meu sonho é trabalhar numa empresa multinacional. Pela vida toda eu vendo meu pai nos cobrando de estudar, mas eu nunca gostei de estudar. Eu sempre fui aquele aluno de passar de ano no dia 20 de dezembro, porque eu ficava de recuperação e ia até 20 de dezembro. A recuperação da recuperação passava raspando no conselho. Passava raspando. Eu sempre fui aquele aluno de tirar nota 7. E eu sempre fui aquele aluno de me relacionar bem com todo mundo da escola.
Então eu era aquele meio que popular, aquele cara que conversava tanto com a minha sala, quanto com todas as salas. Eu conhecia todo mundo da escola. Com a galera do fundão, com a galera da frente, com a galera nerd, com a galera... Todo mundo. É. Isso é da hora. E também, como meu pai tinha mercado, e era próximo da escola, eu estudei escola pública minha vida toda. Então, aí eles falavam, o nome do mercado meu pai chamava Mercadinho da Mamãe. Aí eles falavam... Ficava onde? Aqui em São Bernardo? Ficava em São Bernardo. Ficava ali perto do Ferreira. Sei, da Vila Ferreira. É, lá do Vila Ferreira. E aí a galera ficava, né? Ah, o filho da mamãe. Porque o nome do mercado era Mercadinho da Mamãe, né? Cara, que da hora, Arthur. É. E toda a minha família estudamos na mesma escola, que é uma Maria Auxiliadora Marques. Então nós estudamos tudo sempre ali, né? Engraçado, né? Que todas as séries tinham um Buranello. Então, assim, terceiro ano tem um Buranello, segundo ano tem um Buranello, primeiro ano tem um Buranello, oitava série, todas as séries, até a primeira série, tinha um Buranello. Então, como eu cresci com aquela pressão de ter que estudar e tal, eu sempre pensei assim, eu quero trabalhar numa empresa, seguir carreira, me formar e ali fazer minha vida. Essa visão que acho que muitos de nós tivemos, né, cara? Sim. A nossa geração cresceu dessa maneira, era o né? sonho dos nossos pais, assim, querendo ou não. Tem que estudar, virar um advogado, virar um... A gente sempre foi pressionado, né, E cara? um outro lado dessa pressão, ou você era nesse segmento, ou era você trabalhar na GM. Na Vox. Eu fiz Nós teste. aqui do ABC, de São Bernardo. Fiz teste na GM, fiz teste na Petroquímica. Era isso. Vai fazer Senai. Eu fiz Senai. Era isso. Então, eu sempre... Eu cresci, não com essa pressão, mas com essa sombra grande. Só que eu pensava, cara, mas eu não acredito nisso. Eu sempre pensei assim, eu não acreditava nesse negócio de estudar por estudar, sabe? E eu queria fazer alguma coisa por amor, mas... Aí uma vez minha tia me chamou pra... Ela trabalhava na 6C, Casa e Construção. E aí ela virou pra mim, eu tinha 16 anos, e ela falou assim, Arnô, eu tenho uma oportunidade de menor aprendiz lá na 6C. Você vai trabalhar de segunda, quarta e sexta, e vai fazer um curso no Senac de terça e quinta. E você vai ganhar R$181. E no mercado, que eu trabalhava com meu pai, eu ganhava R$350, que era o salário mínimo da época. E aí meu pai falou assim, pô, você vai trocar 350 pra trabalhar com o pai. Se você quiser sair mais cedo pra ir pro clube, você pode, pra ir trabalhar pros outros, pra ganhar R$180. Mas ali já tava um gatilho de que eu não queria depender mais do meu pai e da minha mãe, com 16 anos. E eu também tenho muito dessa personalidade. Eu casei cedo também, eu casei com 23 anos. Eu fui trabalhar cedo, mas não porque a casa do meu pai era ruim. Mas é que eu sempre quis ter a minha liberdade, eu quis sempre ter o controle da minha vida. E aí eu fui trabalhar na 6C, como menor aprendiz. E ali foi um baita de um desafio, porque eu venho de uma classe média boa, confortável, nunca me faltou nada em casa. Mas meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Como que hoje é o nosso mercado de plano de saúde. É um mercado que se paga bem, que se remunera bem. Só que se o corretor ele não for um cara organizado, disciplinado, um cara que entenda de finanças, ele é o cara que ganha muito, mas ele é o cara que gasta o dobro. Então é aquele cara que fica patinando toda hora. E meu pai e minha mãe sempre foram esses caras, de ficar patinando toda hora. Muito louco isso. Muito louco. E com 16 anos, aí fui trabalhar na 6C, conheci um novo mundo. E um marco muito forte na minha vida, Lê, foi quando uma vez eu pegava o bilhete de trólebus e vendia o bilhete de trólebus, porque às vezes eu ia com carona com alguém e tal. E teve uma vez, cara, que a gente não tinha condição de comprar um bilhete de trólebus de R$1,75. Caraca. Eu tinha 17 anos. E meu pai e minha mãe também ali estavam passando por uma fase muito difícil. Meu pai estava tentando vender o mercado, ou ia falir o mercado. E eu precisava de R$1,75 para ir trabalhar naquele dia. Eu lembro até hoje. Era, tipo assim, o dia 29 do mês. 30 do mês. Ia virar o mês, a 6C ia me dar de novo. Eu nem sei se hoje tem isso. É uma cartela, né, de bilhete de trólebus. Acho que hoje é tudo no cartão, né, velho? Então. Aí eu... Daqui a pouco vai ser tudo na digital. Na vai ser digital, tudo já no tá ali, olho, ó. no olho, E aí, cara, eu não tive R$1,75. Lembro até hoje. Aquele dia foi difícil. Mas você foi? A gente revirou a casa. Sabe quando você revira assim, gaveta e tal, e a gente não tinha. Tem uma moeda aqui, né? Tem uma moeda, velho. E minha mãe, muito respeitada no mercado de plano de saúde. Meu pai, dono de mercado. E, pô, como você não tem 75? Aí liguei pra uma prima minha, a Desirê, e ela me emprestou esse bilhete de trólebus. Até hoje, eu falo pra ela que enquanto eu tiver saúde e vida, tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Porque eu sou um cara muito disso, sabe? De gratidão. Eu não esqueço do que eu já passei e de onde eu vim. E às vezes é um pequeno ato que muda tudo. Pra ela não foi nada.
sabe? Até hoje, quando eu falo pra ela, Ela fala, meu, ela não fala fiz assim, o que nada eu fiz, demais. cara? Aí eu brinco, eu falo assim, Deise, eu vou mandar fazer uma cartolina de um bilhete de trólebus, eu vou colocar na minha sala, lá no escritório. Eu conto essa história e ninguém acredita, né? Dá risada. E aí ela me emprestou, e aquilo ali, Lê, foi um marco muito forte, eu tinha 17 anos. Que eu peguei e falei assim, cara, eu já nunca quis depender dos meus pais. E eu cheguei numa situação que agora eu tenho que me matar de trabalhar, que eu nunca mais quero passar por isso. E aí eu trabalhei na CIC e tinha um supervisor meu lá que chamava Emerson, ele falou assim, Arnold, vai fazer um curso de logística. Porque se você fizer logística é a profissão do futuro, e isso em 2007. E é a nova profissão de, em vez de você fazer administração, você faz logística. Eu trabalhava na CIC, eu trabalhava no estoque e tal, e ele falou assim, Cara, cara, era mesmo, a logística bombava naquela época. bombava. E tinha a DHL, DHL crescendo ali, gigante. tinha uma outra empresa que chamava ALL, que é de rodoviária, de trem, essas coisas. E tinha até essas empresas de cegonheiro aqui, que sempre foi muito forte, cara, que você entrava dentro de uma logística ali, cara. Você... Então, olha que legal. E aí você não sabe dessa história. E você Não sei, eu sei subiu de- uma bola. É. E aí, através disso, cara, eu fazia a UniABC. E como eu tinha passado a dificuldade de ver que, pô, quando falta, dói faltar. Dói. Eu falei, cara, não pode mais faltar. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu ganhava na CIC, naquela época, em 17 para 18 anos, eu entrei ganhando R$181. Eu ganhava R$350. E era o valor que eu pagava na mensalidade da faculdade. E aí eu falei assim, cara, eu não vou poder bombar. Eu não posso pegar DP nada, porque eu não tenho condição. Então eu vou ter que levar muito a sério o estudo. E eu sentava na primeira carteira assim, e eu ficava ali igual um nerd, um CDF, estudando. E aí teve uma vez que tinha uma prova e eu tinha uma moto. E aí eu saí da CIC, tava chovendo. Eu fui pra faculdade, que é ali na Industrial. Eu cheguei todo molhado e a prova era em dupla. Quando eu cheguei, uma menina tava sozinha. E aí o professor falou assim, Arnold, você vai fazer com a Itiane a prova. Eu falei, beleza. Nós fizemos a prova. O único que tirou 10 da sala da faculdade foi eu e a Itiane da prova. Nós tiramos 10. Gabaritamos a prova. E eu cheguei molhado, eu usava Jaqueta, capa. Eu passava silver tape, assim, pra não escapar, não molhar, bota de aço na época. E aí, eu lembro que eu fui andando, eu andava assim no corredor da faculdade, e profit, marcava Aquele barulho pra mim, que é... assim. E aí, quando saiu o resultado da prova, a Itiane chegou em mim e falou assim, não, você trabalha onde? Porque eu vejo você brincando com todo mundo e eu não tinha noção que você era um cara inteligente. Porque você é muito brincalhão. Só que eu vou te falar uma coisa, eu nunca tirei 10 na minha vida. E eu fui tirar 10 justamente com uma pessoa que eu torci o nariz quando eu fui fazer a prova. Eu falei, pô, e a prova era de empreendedorismo. Aí eu falei, nossa, como são as coisas, né? Ela falou assim, você trabalha onde? Aí eu falei, eu trabalho na CIC. Ela falou, eu trabalho na Tegma. Me dá seu currículo, por quê? A Tegma é uma empresa de logística e ela é cegonheira, né? Faz transporte de veículos 0 km, fica no Demarque. E como você faz logística, tá aqui, eu tô lá no meio do pessoal, eu vou levar seu currículo e vou arrumar um serviço pra você lá. Foi daí que surgiu a oportunidade da Tegma. Aí um dia eles me ligaram, eu fui lá, passei. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, a vaga é pra auxiliar financeiro. Aí eu falei, meu, nunca gostei de matemática. Eu acho que eu vim pra fazer uma entrevista pra logística. Ela falou, a vaga de logística tá preenchida. Mas tem pra auxiliar financeiro. Quem te indicou, deixa eu ver aqui, a Itiane. Eu falei, cara, já tô aqui. E o legal, Lê, é o que eu falo pro meu pessoal hoje. Eu fui fazer essa entrevista e eu tinha noção do tamanho da empresa. E eu queria muito. Porque pra sair, é como se fosse futebol. Eu iria sair da 3ª divisão pra jogar a 1ª divisão. Eu peguei uma calça social com um primo meu, que eu usava 36 e meu primo 44. Cara, eu tive que pegar um cinto, fazer um furo no cinto, amarrar 3 vezes, a boca da calça gigante, mas eu fui bem alinhado pra entrevista, porque eu queria muito. E aí fiz a entrevista lá, passei e fiquei lá na Tegma durante 7 anos. E aí eu saí, eu tô te contando a minha história, e aí eu saí da Tegma quando eu perdi um filho. A Roberta estava grávida e eu entrei na Tegma como auxiliar financeiro e eu saí da Tegma exercendo a função de um supervisor financeiro.
Eu cuidava da parte da tesouraria. Você abraçou o negócio. Abracei, cara. E você acabou a faculdade? Acabei a faculdade, aí eu fiz uma especialização que a Tegma pagou na FGV de finanças. Aí eu fiz tudo, fui seguindo o que o meu pai muito me desenhou de uma maneira inconsciente em toda a nossa vida. Pô, tem que estudar, ó, fulano lá estudou no ITA, estudou... E a gente falando que, pô, a gente só gosta de jogar bola. Eu e meus irmãos. A gente só gosta de jogar bola. Quebrar o lustre, quebrar as cadeiras. Ai, velho. E aí eu terminei a faculdade, a Tegma me ajudou com alguns cursos e tal. E lá na Tegma eu segui carreira, cara. Até então, quando aconteceu, eu me reportava direto para o diretor. Porque eu cuidava ali da tesouraria e nós fazíamos ali... se reportava todas as tarefas, porque a Tegma é capital aberto, né? E aí a gente sempre... O meu contato era com o diretor e presidente da empresa. E, pô, assim, é um cria da empresa, né? Comecei ali de baixo, fui subindo. Fiquei lá 7 anos. Até então, quando aconteceu, da perda do Davi, eles queriam me deixar mais 6 meses de casa. Nem existia esse negócio de home office, essas coisas. Ficar 6 meses de casa, porque eu lembro que meu diretor... Mas trabalhando de casa? Não. Ele falou... Porque, pô, a gente perdeu o Davi. Tava tudo bem, o Roberto tava de 7 meses. Aí um dia o coraçãozinho dele parou. Aí teve que fazer todo o procedimento, a gente enterrou ele, né? E ele nasceu, né? E ali foi foda, porque a gente ficou muito mal. A Roberta teve síndrome do pânico, teve depressão. E hoje quem vê minha esposa, ela é loira, assim, ela é grandona e tal. E a gente fala que a gente tem o brilho de Deus. Nós somos evangélicos, né? Então, assim, ninguém tem noção de tudo que a gente já passou. E lá no final de 2014 para 2015, aconteceu isso. Aí eu cheguei na Tegma e falei, meu, não adianta eu construir nenhum patrimônio se meu lar tiver falido. Se a minha casa não tiver estruturada. E a gente estava casado ali fazia 1 ano. A gente casou em 2013, em novembro de 2013. Isso aconteceu em dezembro de 2014. E aí eu falei assim, cara, eu quero abandonar a empresa. E minha mãe achava uma loucura. Cara, e meu pai também. Por quê? Cara, você tem 7 anos de empresa. Eu nunca tinha mexido em negócio de fundo de garantia, de nada, essas coisas. Nessa época, seu pai já tinha fechado o mercadinho, já tava mergulhado no plano de saúde. Os dois. Já, meu pai e minha mãe. Aí eles têm uma corretora chamada Buranello Seguros, né? Já tava os dois. E assim, super bem. Já tinha entendido melhor o jogo. O mercadinho já tinha ficado pra trás. E aí minha mãe e meu pai falaram, meu, você não pode abandonar, cara. Você tem, assim, 7 anos lá. Você tem uma carreira. E eu não tenho vergonha de falar, na época que eu saí da Tegma, eu ganhava 5 mil registrado. E pra eles, 5 mil na carteira... Cara, 5 mil. 2014? 13, 14? 2014. Era muita grana. Hoje já é? Hoje já é muita grana. Imagina lá em que a inflação tava lá embaixo, os custos ainda eram bem menores que hoje. Sim, e tinha tido aquela crise nos Estados Unidos do mercado imobiliário. Que foi logo quando eu comprei meu apartamento. Eu comprei meu apartamento naquela época com a Roberta. Eu lembro que a gente pagou 90 mil no nosso apartamento. Depois eu vendi esse apartamento por 260 mil. Caraca, velho. Então, assim, aquela época era uma boa época. E assim, pô, 5 mil era muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu era muito novo. Então, abandonar tudo aquilo seria uma loucura pro meu pai e pra minha mãe. Só que eu olhava pra Roberta assim e eu falava, cara... Tipo, eu amo tanto ela que... Eu vou comprar tudo, eu vou ganhar tudo isso e vou ter que comprar de remédio. E assim, não dava, porque... Ela trabalhava ou não? Ela trabalhou na Mafre, Banco do Brasil. E ela ficou doente, indo pra Berrini todos os dias, 3 horas de fretada. Até então que hoje, eu faço questão de morar do lado do trabalho, por conta de todos os traumas que eu passei na vida, eu consegui hoje falar assim, não, eu não vou mais passar por isso. Então ela pegava, ia pra Berrini de manhã, ela saía às 5 horas, chegava lá 8 horas, saía de lá às 5 horas da tarde, chegava 8 horas, e isso fez ela ficar doente. Ela teve depressão, síndrome do pânico, quando aconteceu a perda do Davi, aquilo então virou, agravou. Morar do lado do trabalho assim é... A melhor qualidade de vida possível, cara. A gente tem que buscar por isso, pensar sabe? nisso. É. A Lemo tá desde 2020 aqui em São Bernardo. Eu falo que eu sempre... Eu morava em São Caetano, trabalhava em São Bernardo. Aí vim morar em São Bernardo, a corretora foi pra Santo André. Aí depois ficava em São Bernardo e ia lá pra Diadema, cara, pra enfrentar todas as corretoras. Então geralmente eu demorava sempre 50 minutos, sim, 1 hora, 45, sempre no mínimo era 40, 45. E hoje que eu moro aqui em São Bernardo, eu demoro 10, cara, eu falo, cara, que surreal, 2 anos. Não, e assim... Nunca tinha acontecido. E é uma coisa que às vezes a gente nem percebe, nem viu, percebe, porque do nosso dia a dia, tipo, ó, pegar o carro e trabalhar, beleza, normal. Só que hoje, às vezes eu almoço em casa, é muito louco. É isso, não tem preço, não tem preço. Louco, cara. De você poder, assim...
usufruir, sabe? E aí, cara, nesse tempo aí, conversei com o meu diretor, eu lembro até hoje. E é isso que hoje a gente teve uma reunião aqui na Clique, e eu falei pra galera assim, ó, meu papel, na bio do meu Instagram tá isso, que o meu propósito é transformar vidas. O meu papel não é só contratar uma pessoa e formar um bom profissional. Eu não quero isso. Se alguém que vier trabalhar... Eu tenho 20 funcionários aqui. Se alguém vier com essa mentalidade de usar da Clique como um trampolim, cara, você tá no lugar errado. Porque aqui eu prezo muito pela mudança de mindset. Eu faço com que os meus colaboradores, o meu time, entenda que para você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. E aí a gente vai trabalhando essa questão da cultura, dos pensamentos, dos valores. É muito forte. E muito do que você viveu, né, cara? Você Muito foi que eu forjado vivi. assim É. e foi impulsionado por pessoas. Pessoas transformaram a sua vida. É isso aí. Eu lembro que quando eu cheguei pra pedir as contas lá na Tegma, em fevereiro de 2015, logo que a gente tava passando pela maior perda da nossa vida, um luto tremendo, o meu diretor, ele abriu uma pasta, era um fichário. E ele falou assim, Arnô, você nunca deu um atestado aqui, 7 anos, você nunca deu um atestado. Aí eu peguei e falei assim, eu sempre trabalhei como se fosse a empresa fosse minha. Eu sempre trabalhei dessa maneira. E é isso que eu falo pro meu pessoal. Você tem que ser o guardião da empresa. Não adianta você vir aqui e falar assim, ah, mas o Leandro tem condição. Cara, entra na dividida pelo Leandro, que o Leandro vai entrar por você e vai ser sempre assim. E de tanto leal que eu fui na Tegma, né, aí eles me sugeriram de me mandar embora, pagarem o direito. Eu fiquei com um plano extensivo por um bom tempo da Tegma. Ah, que legal. Então, assim, meu, gratidão eterna à Tegma. O que eles fizeram por mim foi muito lindo. Porque eu fui disposto a abrir mão de tudo. Porque. Você chegou falando, quero mais Não e quero. beleza. Ah, Arnold, de FGTS vai ter, sei lá, 100 pau pra receber. Eu falei, Tá não, bom. não me interessa. Eu não quero mais. Eu só vim aqui como um homem, porque eu quero voltar e continuar cuidando da minha mulher. E aí eles fizeram esse acordo, beleza. Eu lembro até que quando caiu o dinheiro na conta, não me brilhou, porque naquela época, Não tava fazendo sentido. pô, assim, eu já tinha perdido tudo que eu poderia. Então qualquer coisa que viesse, não seria mais. Nada mais tinha valor pra mim, entendeu? Quando dizem que dinheiro não é tudo, é um pouco disso, né? Cara, hoje, eu falo pro meu time, o Amauri tá aqui conosco, e ele é prova viva disso. Ele sabe que isso que eu tô falando, eu vivo. Eu falo pra eles, meu, um dia, dinheiro também já foi problema pra mim. Mas quando eu conquistei dinheiro, eu entendi que ele não resolve os problemas. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei no médico e falei assim, o que aconteceu com o Davi? Aí ele falou assim, Arnold, se você tiver 1 milhão na conta, não volta o coração dele a bater. Então, às vezes, a gente coloca, emprega as coisas em cima do dinheiro, fica naquela corrida dos ratos, tendo que conquistar dinheiro, pagar a conta, isso, aquilo. E às vezes a gente esquece do mais importante, que é aquele abraço que você poderia ter dado na sua mulher, no seu filho. Eu tô com uma colaboradora minha, que o noivo dela foi diagnosticado com 23 anos com leucemia. Ela tá comigo há 5, 6 anos. Como que é o nome dela mesmo? Larissa. Larissa. E aí, até aproveitando do espaço, deixar aqui pro pessoal em doar sangue. Depois eu passo pro Lê, o Lê compartilha A nas gente redes coloca, sociais com certeza. pra doar sangue, sabe? Orar e cada um na sua fé. Porque assim, isso eu já prego pra eles antes de acontecer essa situação com a Larissa e com o Lucas. Eu falo pra eles, meu, é tão gostoso você chegar num lugar e você ter prazer de estar naquele lugar. E não ser só uma empresa, de ir ali e você bater ponto. Porque dinheiro nenhum, você pode ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. Se você estiver num lugar que você não tá feliz, cara, não vai adiantar nada você ganhar e ter condição. E aí eu falo pra eles, hoje na nossa reunião eu falei isso pra eles de novo, eu reforcei, falei, pessoal, não deixa de... gratidão, amor e carinho, né? É igual presente. Se eu comprar um presente e não te entregar, não valeu de nada. Então, pô, se eu compro, entrega. E às vezes a gente tem uma cultura também muito fria, né? De não chegar e falar assim, Lê, parabéns, cara, eu admiro o seu trabalho. Pô, cara, o trabalho que você faz é um trabalho que inspira muitas pessoas. As pessoas não conseguem expressar sentimento pro outro. Parece que eu vou ser menos do que você. E é muito louco isso. E aí eu falo pra galera, dá valor, ame, viva, porque o amanhã só pertence a Deus, né? É que nem aquela história do homem não chora, né? Eu perdi um amigo. Não, a frase mesmo em si, isso. E eu perdi um amigo agora, uns 2 meses, o Luiz Mágio. Nadava comigo, cara, puta gente boa, e ele se suicidou, velho. Uau. E é pesado, porque muitas vezes o homem tem aquele sentimento de que ele tem que ser forte, ele não pode chorar.
ele tem que ser o cara da família, ele tem que ganhar muito dinheiro. E, na verdade, isso que você estava falando faz muito sentido, porque esse estereótipo, sabe, de você pedir ajuda, cara, de você olhar pro lado e falar, cara, tô com um problema, me ajuda, velho. Ele é, muitas vezes, taxado aí como vitimismo, ou sei lá, mimado, Sim, chorão. E, cara, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas têm que olhar pro lado, sim. igual o nosso ramo em si, e falar, cara, eu te admiro, parabéns, porque às vezes você não. Você precisa de uma palavra, ou que você olhe pro lado e fala, cara, me ajuda aqui, velho, eu não sei o que eu faço. E, enfim, de alguma maneira, você acolher aquela pessoa, você acolher, que seja num abraço, pra mudar o dia dela. Sim. E esse sentimento que as pessoas levam hoje, muitas vezes, pra dentro deles, né? De que, meu, eu não consigo, mas você não pede ajuda, mas você não sai do lugar, mas você não chora, você não faz nada. E você não trabalha isso em você. Você não trabalha E isso. o pior sentimento do ser humano é o orgulho, É cara. orgulho, cara. Então, assim, eu vejo isso. Eu vejo, às vezes, um bom corretor. Você lê. Não é porque eu tô aqui. Você é uma referência. E aí, eu não posso ter orgulho de virar pra você e falar assim, Lê, eu tenho uma deficiência X na minha corretora. Cara, você já passou por esse caminho? Você já encontrou uma solução pra esse caminho? Já. Cara, isso vai fazer eu ser menos do que você? Isso chama benchmarking. Você acha que os grandes players, as grandes empresas, a Magazine Luiza não senta com a Via Varejo? Você acha que Com eles não certeza. Com certeza. Você acha que as grandes empresas hoje elas não sentam em prol de um problema, fazer um benchmark? E é isso que a gente tem que fazer. Né? E aí é a questão que o nosso mercado ele é atrasado nessa questão. Bastante. Já chegou muitas pessoas em mim e falou assim, cara, não é possível. Será que você é de verdade? Já chegou pessoas falando assim pra mim. O que você quer atrás disso, dessa conversa? As pessoas acham que você tem que ter um propósito. Durante a pandemia, eu fiz durante 1 ano e meio, eu fiz treinamentos toda segunda-feira, cara, pro corretor de graça. Mas por que você faz isso? Eu falei, eu não sei. Tô fazendo. Mas aí entra uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei, velho, eu não sei. Mas, um exemplo, quando eu comecei o podcast, mas quer falar pro corretor ou pro cliente? Eu falei, eu não sei. Eu só tô fazendo. Um dia eu vou descobrir. É isso, cara. Eu gosto muito de uma palavra que é o servir. E pessoas de luz, ser de luz, não é você brilhar. É você iluminar o caminho das pessoas que estão perto de você. Você é um cara de luz. Por quê? Eu vejo lá no grupo, tem 256 pessoas lá. Meu, é animal o que você faz. Vem um cara com dúvida lá, você tem sua operação, você tem sua equipe, você tem seu business, você tem o seu negócio. Você vai lá e responde. Não, você não quer ganhar em cima da pessoa. Mas, Não. cara, as pessoas que não servir. têm esse sentimento de servir não sabem o que é isso. Mas não é porque eu tô estendendo a mão que eu quero algo em troca. Com Mas certeza. simplesmente eu quero te ajudar a você não cair. É isso, entendeu? E as pessoas não entendem essa parada do servir. E lá na Clique a gente tem isso muito forte. Eu falo isso pra galera, sirva. Porque Deus é justo, né? Com certeza, cara. A gente teve um podcast aqui com o Góis, né? Um podcast bem bacana, que era um corretor, cara, que ele serviu a Deus por muito tempo, hoje ele tem uma ONG muito top. E ele fala, uma parte que ele fala que me marcou, e até em alguns outros podcasts eu falei, é que nós fomos feitos para servir. O mundo é feito para servir. As coisas foram feitas para servir. Esse copo foi feito para servir. Esse microfone, ele foi feito para servir. Essa mesa, ela foi feita para servir. Uma laranja, ela foi feita para servir. Esse celular foi feito para servir. Mas, Olê, deixa eu te interromper, ó, que legal. Eu vou acrescentar nisso. Deus, ele é tão perfeito que todas as nossas respostas estão na natureza, concorda? Sim. Então, o rio, ele não gera água pra ele beber. A árvore não come da sua próprio fruto. Então. Se a gente começar a olhar a natureza, o sol, ele não surge pra auto se aquecer. Tudo que acontece que é de Deus é sempre servindo o próximo, cara. E aí a gente tem a informação, tem alguma coisa a contribuir pra alguém e a gente quer reter. Uma vez eu fui cortar cabelo, eu cortava cabelo com um cara que ele era pastor de uma igreja. E eu gostava de cortar cabelo com ele porque ele cortava meu cabelo desde os 5 anos de idade. Ele chama Antônio. E meus irmãos foram pra outros cabeleireiros e tal, e aí... você cortou o cabelo, você foi cortar cabelo aonde? Aí surgiu as barbearias, né? Aí eu falei, não, vou cortar cabelo no Antônio. Ele falou, cara, o Antônio só te atende. Ele só vai lá pra atender você. Mas sabe por que eu gostava de cortar cabelo com ele? Porque ele é um cara muito sábio. Falando no servir. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, ele falou pra mim, Arnold, você já olhou pro céu
em dias estrelados, noites estreladas? Aí eu falei, já, Antônio. Aí ele falou assim, o que você já viu de diferente? Eu falei, nada, estrela. Aí ele falou, mas você já viu alguma vez uma estrela em cima da outra? Você nunca vai ver uma estrela em cima da outra. E por quê? Que aqui embaixo, um colega não quer ajudar o outro. Porque ele acha que eu vou tomar o seu espaço. Cara, o que tem escrito pra você é seu. O que tem escrito pra mim é meu e acabou. Faça o seu melhor. Eu tive umas decepções na Clique com colaboradores que acabaram saindo. E aí as pessoas chegavam em mim e falavam assim, cara, eu acho que então vai ser o momento de mudar o jeito de você lidar com as pessoas. Eu falei, não, mas o que aconteceu se diz muito mais a pessoa do que a mim. Não é você. Eu tenho que continuar sendo quem eu sou, cara. Não é porque eu sou bom e eu vou encontrar uma pessoa que vai me ferir, que eu vou começar a ferir as outras pessoas que eu tenho. Não é assim que funciona. Então a gente tem isso como DNA. Cara, isso é muito forte. Dentro da corretora entra essa parte, né? E a gente trabalha num modelo diferente de vendedores CLT, vendedores internos, e o que o mercado não faz. Uhum. E eles têm medo por causa disso. Sim. Da pessoa virar as costas para ele. Nós estamos muito vulneráveis. Nós estamos muito vulneráveis. Mas sempre quando a gente traz, entrou até uma galera nova, eu falei, cara, isso aqui que vocês estão aprendendo, isso aqui, tudo que eu vou ensinar para vocês, não é um simples ensinar que você vai trabalhar aqui. Eu tô te ensinando uma profissão. É isso aí. Isso aqui que vocês estão aprendendo é uma profissão. Não é só, sei lá, eu não tô martelando um negócio aqui que depois eu mudo de... Cara, isso é uma profissão. Se você levar a sério, ela pode ser a sua profissão no futuro. E a minha intenção aqui é criar microempreendedores, pequenos empreendedores. E se você sair no futuro, dentro de um tempo em que você ache que seja o seu tempo e pode ser amanhã, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz. E quando você dá esse poder pra pessoa... Só entra e saia pela porta da frente. Só entra e sai pela porta da frente. E quando você dá esse poder da pessoa de ela enxergar que ela pode levar aquilo a sério, né? Ela pode levar aquilo a sério. Porque você é um case, né? Isso. Exatamente. E criar uma profissão, ela começa a enxergar de uma forma diferente, né? Porque realmente... vai acontecer qualquer dia. Sim. E é normal uma pessoa que fala, sei lá... O ciclo se encerrou ali, eu vou agora... E talvez, igual você falou, não saia pela porta da frente. Mas beleza, a gente não vai mudar o nosso jeito por isso, cara. Isso que é a nossa essência. É isso aí. É a nossa essência. Eu falo que o legado não é o que você deixa pras pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E o mercado fica, mas e aí? Eu falei, e daí? E daí, velho? Você quer fazer, e daí? Quando teve em 2020... Não sei se você acompanhou, eu fiz uma semana de live. Acompanhei. Na época, eu chamei essa semana, foi logo no início da pandemia, foi em março. A pandemia começou ali no dia, se eu não me engano, foi dia 17 de março. Meu aniversário foi dia 13 e logo em seguida fechou tudo. No final de março eu fiz essas lives que chamou Semana Anticrise. Qual que era a minha ideia? De chamar os principais players do mercado de plano de saúde, pessoas que eram autoridades, referências, pra falar ali pra um público. Porque tinha uma galera que tava em choque, em pânico. O que será que vai acontecer conosco aqui? 5, 10% do nosso setor são profissionais que acabam tendo uma reserva, que são profissionais organizados, que têm planejamento, como em todas as profissões. E os outros 90 estão ali meio que na raça. Como jogador de futebol. Às vezes a gente vê um jogador de futebol, aquele cara ganha muito, mas 90% dos jogadores não ganham muito. E se A você gente tem que olhar isso. Se você tá assistindo o podcast nesse momento, acho que o podcast número 3 foi com o Debrando, sobre finanças, né? O corretor investidor, e a gente falou muito sobre isso, né? Do corretor ele se planejar pro futuro. Porque naquele momento eu vi que 90% dos corretores não se planejavam. Eles não tinham reserva técnica, eles não tinham reserva de emergência, não tinha nada. E até então que a gente fez uma ação na época, junto com o EDA, que foi, eu acho que o corretor do bem, para arrecadar a cesta básica para... sei lá, acho que arrecadou mais de 500 cesta básica. Foi mó legal o trabalho que nós fizemos. E eu fiz uma semana anticrise. Aí eu fui buscar alguns players do mercado. Cara, teve player do mercado que falou para mim, eu não vou me posicionar porque eu tenho muito mais a perder do que ganhar. Mas aí eu falei, mas não é sobre você perder ou ganhar, é sobre você contribuir. Cara, eu prefiro ficar omisso. Então assim, nosso mercado e muitas pessoas acabam querendo reter do que transbordar. E às vezes as pessoas falam assim, cara, mas por que você é tão abençoada? Porque eu só quero transbordar. Não é sobre você ficar... Eu falo lá na corretora, às vezes quando eu fecho as contas no início do mês e eu vou olhar a projeção do que vai acontecer no mês, dá um choque. Dá. Você fala, caramba, da onde que vai fechar essa conta aqui?
Minha esposa, todo dia Ai, 1º e dia cara. 2, ela fica maluca. Eu falo pra ela, vamos só trabalhar e fazer o nosso melhor e servir as pessoas, que vai voltar. E graças a Deus, já há 7 anos tem voltado. Então Mas, é o isso. Arnor, isso tá mudando, cara. Tá mudando. É só a gente seguir firme e forte, porque lá na frente, igual você falou, Nós temos que não desistir. não desistir. Então, quando eu fiz ali a semana anticrise, teve muitos grandes players que perguntaram assim pra mim, Lê, mas você vai fazer um pitch no final? Você vai vender um Achando que você vai curso? querer... Você vai vender um curso? Você vai vender uma mentoria? Vai ter uma palestra no final? Eu falei assim, cara, você tá me dando coisas que eu não tinha nem enxergado. Mas eu não tenho essa ideia de fazer. porque a minha ideia é de transbordar, bater papo. Porque assim, quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? É muito louco isso. É a melhor maneira de você absorver qualquer conteúdo em si. É ensinando. Então, hoje lá na corretora eu tenho, por exemplo, o Guilherme, que é o nosso supervisor. Meu, o cara se formou dentro da Clique. Hoje ele é o supervisor, toca lá a equipe, faz a equipe acontecer. Então é muito legal você ver a transformação que você vem gerando nas pessoas. E não é só sobre você ser um case de sucesso e um case de sucesso sozinho, abandonado. Não, você precisa ter uma... É igual eu te perguntei esses dias quando eu te vi. Falei, nossa, tem uma pessoa que trabalha com você, que tá com você há tanto tempo, né? Porque acaba virando ali um time, uma unidade, O né? seu Guilherme é o Lucas dentro da corretora. O Lucas, ele começou a trabalhar com 16 anos lá. Hoje ele tá com 26, casado, comprou o apartamento dele. Uau, É uma referência que legal. e ensina todo mundo lá, cara. Ele domina... Ele não é vendedor. Ele é nosso head de operacional, implantação. Ele domina, cara. Ele domina a parte de pós-venda, a parte da venda, a parte da implantação. Tudo que você jogar na mão dele hoje, cara, ele desenrola. E imagina só o quanto que esse cara não serve os novos que estão chegando. Do mesmo jeito que a gente serviu ele, né, cara? Pronto, é isso. Sempre quando eu ajudo uma pessoa, a pessoa, não sei o que eu faço. E às vezes ajuda até financeiramente. Cara, eu vou te devolver. Eu falo, não precisa. Só ajuda o próximo quando você tiver. Só faz isso. O dia que você tiver, você ajuda o próximo. Tá pago. Faça isso e Lê, aproveita pago. Dentro disso, eu vou te contar uma história. Quando eu trabalhava na C&C, eu ganhava no máximo, ali eu cheguei a ganhar um teto de R$350. E toda sexta-feira a galera saía pra comer pizza. Quem é da região de Santo André, lá do shopping, vai conhecer. Tinha uma pizzaria que chamava Júlias. E essa pizzaria, eles dançavam. Eles estavam servindo, aí de repente no rodízio eles paravam e dançavam. Juntavam os 10 garçons lá e ficavam dançando. Ali já os caras geravam valor. E aí um dia... Conhece, Tom? Nunca vi isso. Já sabia? Conheceu, Edu? Júlias. Só que eu não tinha dinheiro, cara, pra ir. Eu vou falar a mesma coisa que você acabou de dizer. Só que eu vivi isso. E aí, uma vez, o meu supervisor imediato ali chamava Manuel. Aí ele falou assim pra mim. Eu falei, pô, Manuel, não vou não, tal, porque eu não curto pizza. Aí ele falou assim, mentira, você gosta. Aí eu falei, cara, eu vou jogar real, eu não tenho condição. Não tenho condição de nada. Pô, sei lá, R$39,90, eu não tenho condição. Ele falou assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho condição. Vamos combinar o seguinte? Isso lá em 2007, cara. 2017, 15 anos. 15 anos. Marca, né, velho? Ele pegou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu pago. Sempre quando nós sairmos pra um happy hour, eu pago o seu. Fechou? Só que você vai combinar o seguinte, eu tô colocando uma semente no seu coração. Quando você tiver condição, você paga de quem não tem condição e você conta essa história. E assim, o bem vai vencendo o mal. Eu falei, beleza. Tem um filme que é assim, A Corrente do Bem, né? Cara. Passou, Lê. Passou, comia lá, sempre que tinha ele, Arnô, aí eu olhava, aí ele, Arnô, eu... E aí eu fui. Dá vergonha, né, cara? Dá vergonha, cara. Mas aí eu vou te falar uma coisa, me ensinou muito, porque hoje eu aplico isso. Teve um dia que a gente saiu com uma pessoa lá da corretora, com o Guilherme. E aí eu tava no McDonald's. Olha que engraçada essa história. Eu jogo pôquer. E eu tava indo num torneio de pôquer que o Neymar estava. E o Guilherme, meu supervisor, é fã do Neymar. E eu falei, cara, lá eu tenho acesso e nós vamos encontrar o Neymar. Ele falou, é mentira. Eu falei, então tá bom, então nós vamos lá. E no caminho, eu falei assim pra ele, Gui, eu vou passar no McDonald's. Aí ele falou assim, mas eu já comi. Lê, eu juro pelas minhas filhas. Na hora me veio a lembrança do Manuel. Aí eu falei, você já comeu? Eu falei, mas você tava comigo até agora? Aí ele falou, não, eu tô de boa. Eu falei, Forte, eu chamei ele de Forte. Eu falei, Forte, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o McDonald's pra você. Ele falou assim, não vou mais sair com você.
Aí eu falei assim, o problema é seu. Eu vou pagar o McDonald's pra você, mas eu vou te contar uma história. Eu contei a história do Manuel. Falei, ó, o Manuel me ensinou assim, 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 eu vou pagar. No dia que você tiver condição, você paga pra alguém. Aí ele falou, pô, Forte, eu tava sem condição mesmo. E aí passou essa história. Hoje, o Gui ganha bem, vai casar, tá com o apartamento dele, tudo certinho. E ele aprendeu isso. E hoje ele ajuda as pessoas que estão lá na corretora. Um dia aconteceu também com a Mauri, que tá aqui. Nós saímos um dia e aí eu fiz lá uma parada pra ele e ele falou, mano, eu me sinto mal com isso. Eu falei, você não tá entendendo, cara. Aí contei essa história pra ele. Aí ele falou assim, então eu vou continuar essa corrente do bem. Então é isso, sabe? É a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, que eu tenho certeza que a curto prazo a luta é grande, você ser uma pessoa de bem. Mas a médio e longo prazo não tem outra saída a não ser a vitória. Com certeza. Que da hora, velho. E aí você, depois de tudo que aconteceu, Então, aí em 2015, aí você falou, minha mãe e cara, meu pai já estavam no mercado, né? e seus irmãos? E aí, velho? Então, aí o Rodolfo... Rodolfo é o mais velho. Não, o Rodolfo ele tem 28. Ele é o proprietário de uma empresa chamada Origem. E o Rodolfo, ele trabalhava preenchendo propósito. Rodolfo trabalhava, ali, tirando indicação pra minha mãe do sistema. Ai, velho. Não sei se você pegou essa época. Não peguei. Ela trabalhava cara. na Barela e lá o Márcio dava tanta indicação que ele tinha que ficar entrando e tirando a indicação. Porque se passasse um certo período e não a pessoa não tivesse, perdia o acesso da indicação. Então o Rodolfo fazia só isso. Aí em 2015, aí ali a gente ficou no luto e tal. E aí em um certo momento Aí tem uma parte da igreja que Deus revelou na palavra, no culto, que abriria um portão na minha vida. Eu falava, meu, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Vou me recolocar no mercado. Cara, deve dar um branco aí, né? Cara, foi assim. Aí eu falei, meu, eu vou buscar a Deus. Eu sou da congregação, né? Orei, falei, vou buscar a Deus. Aí um dia na palavra da igreja lá, Deus falou assim, ó, você tá pensando em ir pra lá, eu vou te levar pra cá e eu vou abrir um portão na sua vida que você não tem noção. E vai vir pela boca da pessoa que você menos espera. Aí ele contou a passagem que falou através da boca do burro, alguma coisa assim. E beleza. Aí um dia, minha sogra, ela é cabeleireira, há 40 anos. E minha sogra não fala de outro assunto. Aí um dia a gente tava na casa dela lá, ela falou, meu, sonhei essa noite que vocês abriram uma corretora. Que a Roberta fazia a parte de auto, você a parte financeira e sua mãe a parte de saúde. E cara, naquele dia, Deus colocou a Clique na minha frente. A história da Clique que hoje eu executo, naquele dia Deus mostrou pra mim ela todinha. E o nome Clique tem a ver com isso? Que deu um clique ou Não. Nada a ver. Nada a ver. Aí eu peguei e falei assim, meu... Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, né? E eu quero te mostrar uma apresentação de um projeto que Deus me deu. Minha mãe falou assim, então domingo na hora do almoço você traz esse projeto. E esse projeto era a Clique. O método de trabalho da Clique, entendeu? Mas já existia a Buranello Saúde. Só que, só que minha mãe era como se fosse uma pasta. Era ela e meu pai. Então, assim, não tinha pensamento de pós-venda, de relacionamento com o cliente. Eles sempre foram muito de reter cliente, mas por conta do preço das companhias. E era o matar um leão por dia, de conquistar um cliente, vai pro próximo. Até então, quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe e com meu pai, você falava assim, pega lá o cliente Arnaud. Mas pega lá onde? Aí tinha que pegar umas pastas com um monte de propostas e ficar procurando o dia inteiro. E eu venho do mercado financeiro. Eu tenho uma agenda da minha mãe, 2 agendas, que ela não deixou jogar fora. Eu guardo elas até hoje, tá lá nas fotos. Se ligar, é tudo cliente potencial. Vou pegar. Certeza. Naquela época. Aí ela falava, não joga essa agenda, tá os telefones lá. Mas, tipo, era 2008, a agenda era de 2008, nós tá em 2012, sei lá, 10, 2004, a agenda nós tá em 2009. Ela, o follow-up dela tava ali, cara. Tá ali, o telefone tá ali. E eles têm uma memória, né? Memória absurda, assim, né? Absurda. Ela sabe que tá ali. Sabe que tá ali. E quem é o cliente. E aí eu queria muito profissionalizar o método de trabalho do meu pai e da minha mãe. Aí mostrei pra eles o projeto Clique. Aí eu lembro que meu pai falou assim, cara, só quem fez isso foi o Márcio Mantovani. Quem somos nós? Falei, pai, mas é uma parada de Deus. E meu pai cearense, brutão, meu pai não tem ideia, sabe? Meu pai falou, mas você tá viajando e tal, e... Joga bola também, joga bola? Joga. Joga bola, baralho. E aí meu pai falou, meu, vai malhar, menino. Vai malhar, deixa de conversa fiada. E aí eu comecei a trabalhar ali com eles, aprendi muito com a minha mãe e com meu pai. Baitas de professores, sabe? Na época, minha mãe vendia sozinha. Lá em 2013, 20, 30 mil sozinha.
Só que aí eu vi que minha mãe era uma ótima vendedora. Mas ela só vendia. Eu queria profissionalizar. Mas aí como que você profissionaliza alguém que tem resultado e você não tem resultado? Você não é autoridade pra falar, pra mudar daqui pra lá. Ela já começa por ela, que ela meio que não acredita em você, né? E assim, aí até falei um tempo atrás num podcast que eu participei, esse não acreditar, os nãos dos nossos pais, não é por desdenhar de nós, deles, é por proteção. Tipo assim, não vai por esse caminho. Eu já tentei. Talvez é isso que você possa estar passando com seu filho de 16 anos. Você me contou o dia que você foi lá na corretora. Ele sentou, colocou aqui, apertou o botão aqui, fechou aqui, ele fez o que precisava ser feito. Você acreditava que ele faria daquela forma? De jeito nenhum. Eu falei pra ele, fiquei olhando, falei... Aí eu não desacredito mais, né? Então, cara, Fala é aí, então. isso. Então, assim, aí eu fiquei com a minha mãe em 2015, ali até o meio do ano. Aí, no meio do ano, cara, eu entendi que era mais importante eu manter o almoço de domingo do que nascer numa profissão. Porque a gente pensava diferente, eu enxergava o jogo de outra forma, e ela ali. Aí eu saí da Buranelos, e em seguida meu irmão Rodolfo me procurou. Ele falou, gostei da sua visão de trabalho e tal, que você trouxe do mercado financeiro uma visão, você entendeu como que funciona o mercado de plano de saúde, e o que você meio que tá tentando montar, eu achei interessante. Vamos fazer uma sociedade? Aí em 2015, em outubro, nós fizemos a Fratelli, que é irmãos em italiano, né? Nós fizemos a Fratelli, e naquela época nós trabalhávamos junto com a Vanessa Guedes, que ela cresceu com o Márcio Mantovani, e a Vanessa era supervisora na Serra, corretora. E aí nós trabalhávamos com a Vanessa lá na Serra como interno. E nós descarregávamos nossa produção lá pra equipe da Vanessa, que era a equipe Fênix. E, nós éramos os dois meninos novos. E nós fomos campeões 3 anos com a Vanessa. Todos os meses, na equipe dela, eu acho que tinha mais de 100 pessoas, nós éramos o campeão lá na Serra. Aí lá, com a Mônica Serra e Ricardo Serra, que são pessoas incríveis, nós já ganhamos um espaço de mercado. Opa, tem um novo modelo surgindo aí, que era o modelo consultoria. Porque hoje eu falo modelo consultoria, é batido, todo mundo faz hoje modelo consultoria. Mas lá em 2015 ninguém fazia. Ninguém, cara. O método de consultoria, de você pegar o cliente, dar uma assessoria, criar um relacionamento, cuidar do cliente e querer o melhor pro cliente. E 2015 não tá longe, velho. Não tá longe, são 7 anos. E aí a gente começou, eu e o Rodolfo, ficamos 3 anos nessa sociedade chamada Fratelli. E aí chegou no momento que nós entendemos que cada um queria algo, assim, diferente. Cada um queria dominar o seu barquinho. E aí foi quando eu montei a Clique. E o Rodolfo seguiu com uma outra empresa chamada Origem. Aí seguiu o Rodolfo e a mulher dele na Origem. E seguiu eu e minha mulher na Clique. E aí nessa a gente começou a implantar porque sociedade é complicado. Sociedade, você trabalhar com marido e mulher já é complicado. É difícil. Já é difícil. Você tem que ter... Tem que ter um jogo de cintura ali, você tem que ter um amadurecimento das duas partes. Amadurecimento, falou tudo. É muito complexo. Não pode misturar. Não pode misturar. E assim, eu e meu irmão, quando nós tínhamos desentendimento de visão de negócio, porque a gente nunca nos desrespeitamos. Porque, eu amo meus irmãos e nós temos um amor ali muito grande. Mas nós tínhamos visões diferentes do negócio. Só que uma coisa é eu e meu irmão ter diferença do negócio. Brigo com ele ali e acabou. Ele vai embora, eu vou embora, mas a gente se entende. Depois no olhar. Só que tinha as mulheres. Aí tem mais 2 mulheres por fora. E aí, cara, são mais 2 culturas diferentes. Chegou no momento que aí eu falei, acho que melhor cada um seguir o seu. E foi a melhor coisa que a gente fez também lá atrás. Pra todo mundo. Pra todo mundo, porque hoje ele tá muito feliz. Ele também é um cara, assim, fora da curva. Dentro do mercado de saúde, é um dos melhores que eu conheço, o Rodolfo. Mega inteligente, cara empoderado, cara que conhece, manja e sabe fazer. E ele montou lá a equipe dele, seguiu com a equipe dele. E aí eu consegui também seguir com a minha equipe aqui. E vocês se falam bastante assim, trocando, fazendo isso pouco? Sobre o trabalho? Pouco. A gente tem poucas trocas. Porque... É foda, é a questão da vaidade, é a questão do orgulho. E é engraçado isso, igual o Rodolfo. Ele vai ver esse podcast e vai ficar doido comigo. Mas... Não fica... O Rodolfo joga bola? Joga bola. É São Paulino. É São Paulino. Ô, Rodolfo, não. Vai no futebol de terça com a gente, cara. É da hora, velho. E aí, eles falam lá, a gente fala pouco, porque uma vez eu falei isso pro meu irmão mais velho, o Rafael. Que hoje o Rafael é o sucessor lá da Buranelos. O Rafael que cuida da operação da Buranelos.
E ele também tá no jogo, tá no game. Então, assim, nós somos todos Não, concorrentes. você... Tem o Rafael da Buranelos, Você. aí tem eu da Clique, o Rodolfo da Origem, e tem o Gabrielzinho, que tem 22 anos, e tem uma empresa chamada Gala Saúde. Então cada um tem sua operação. Então, mais novinho. Eu conheci ele, velho. Ele ficou um ano comigo aqui na Clique. É verdade. E ele foi lá no seu escritório. Foi mesmo. O Gabrielzinho, ele pediu Putz, pra mim da pra hora. passar um estágio comigo. E eu falei pra ele, meu, o laboratório tá aberto, cara. E não quero nada em troca, não. Só de eu saber que você tá bem, eu tô bem, tô feliz. Segue firme aí, Gabri. Segue firme. E aí ele segura tá firme. lá também, todo engajado. E assim, a gente troca pouco, porque... Uma vez eu até falei pro meu irmão Rafael, mais velho. Cara, discussão de irmão e discussão de marido e mulher, você sempre quer convencer a outra pessoa. E é diferente quando eu converso com você. Eu não quero te convencer. Então eu dou minha ideia, você vai dar sua ideia e acabou. Beleza. Agora, quando tem o excesso do amor, do carinho, da proteção, a gente fala, mano, não vai bater cabeça aqui. E aí começa a ter, assim, a desavença, porque cada um enxerga o jogo de uma forma. Mas a gente fala bem pouco, a gente não fala muito, não. A gente fala bastante. Mas Cada não no um... trabalho. É, igual, cada um às vezes tem a parceria com uma Ele é plataforma São Paulino, diferente. velho. Cara, ele é São Paulino. Você falou agora que eu... Mas vocês são tudo palmeirenses, ele é Não, São não. Paulino. Aí tem outra loucura lá em casa. Calma. É a Calma. grande Mas família. começa pelo seu pai. Seu pai é o quê? Meu pai não tem time. Não tem Só que time. meu pai é o cara mais apaixonado por futebol. Meu pai é cearense. Ele torce pro Ceará. Aí sim, velho. Só que aqui, eu tenho o Rafael, que é corintiano doente. O mais velho. Ai, velho. Maluco, corintiano maluco. Tem eu. Sou palmeirense maluco. Eu sou doente também, eu sou fanático pelo Palmeiras. Mano, Aí tem o Rodolfo, que é São Paulino. O Rodolfo não é fanático, mas ele gosta. Mas ele não é fanático. E aí tem o Gabrielzinho palmeirense. Então lá em casa nós temos um palmeirense, um corintiano, dois palmeirenses, um corintiano e um São Paulino. Puta E aí meu pai é assim, ó. Hoje joga quem? Aí ele vai lá no guarda-roupa dele e ele põe a camisa do time que joga. Então se, não é do time contra? não, você pega lá, meu pai vai ter dia com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Corinthians e com a camisa do São Paulo. Só pra agradar o filho, Ele né? agrada velho? todo mundo. Mano, que da hora. E aí que da hoje hora. todo mundo é do mercado. E aí nós seguimos, graças a Deus, emplacamos aí com a Clique. Hoje a Clique tem mais de 20 funcionários. Eu tenho uma operação muito consolidada, uma galera muito madura. Tem pessoas que estão trabalhando comigo há mais de 5 anos. Então assim, pegou praticamente o começo. Eu tenho 3 pessoas que estão comigo há 5 anos. Aí eu tenho mais 3 pessoas que estão comigo há 3 anos. Então eu vim escalando em blocos pra deixar a operação bem madura. E essas pessoas que você vai criando, né? Elas vão É uma família, né? criando outras, né? E isso é importante, até porque hoje o Arnur, ele tem que gerenciar a Clique, né? Eu falo que o meu grande sonho, muitas vezes, é sair um pouco da operação. Eu não consigo sair da venda, porque eu sou apaixonado. Mas, às vezes, eu quero gerenciar. E aí, quando você vai começando a criar essas pessoas dentro da empresa, que você vai tendo essa confiança e deixando algum departamento na mão dela, ou deixando algumas pessoas sobre a tutela dela, você começa a ter mais tempo para poder fazer, talvez, algumas coisas que a gente sempre quis. Um exemplo, o podcast é um. Sim. A gente tava até comentando de fazer um workshop, é outro. E aí você começa a ter um pouquinho mais de tempo, cara. Então, é gratificante essas pessoas que estão com você desde o começo e a confiança que você tem Sim. nela. Ó, por exemplo, hoje, graças a Deus, a Clique ela é uma empresa muito nova ainda no mercado. Mas nós temos mais de 5 mil clientes. Eu tenho uma taxa de retenção de 90%. Por quê? É muito grande. É muito grande. Como que é a minha operação lá hoje? Hoje eu consegui sair da operação. E por quê? Eu prezo muito pela qualidade de vida. Igual, eu tenho 2 filhas hoje. Então, depois de tudo que aconteceu, aí Deus nos abençoou com a Manu, que tem 6 anos. Então, 9 meses depois da perda do Davi, a Roberta engravidou da Manuela. E eu tenho a Maria, de 1 ano e meio. Então, vejo, assim, velho. Mano, cara, Meu sonho era ter uma menina, velho. Mas não deu, cara. Não deu, velho. não vai tentando não, que se minha mãe foi tentando, e apoiou com 4 homens, igual você, viu? Cara, eu fui fazer a vasectomia, já marquei 3 vezes e não fui nenhuma. Meu filho mais novo vai completar 5 anos, minha mulher vai trocar o DIU e ela tá putaça da vida. Que falou, meu, você não vai fazer, eu não vou tirar Mas será o que não vem uma menininha? Não dá pra vir uma velho, menininha aí? Eu queria. Eu falei, velho, onde cabe 4, cabe 5. Cabe. Sua mãe, seu pai... Assim, a sua Sim. família é bem parecida com a minha, né, É. cara? 4 moleques, velho. Por isso que eu te falei, no dia que você foi lá no escritório, eu falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa que às vezes as pessoas não têm coragem de te falar, né? Mas como sua família é bonita, né? Verdade, Você cara. olhou pra mim assim até assustado, porque eu vejo minha família ali. É, Muita velho. molecada, um monte de moleque, eu falo, O caramba. balde de meia e cueca ali, qual que é sua? Se vira aí, velho, pega aí. Esse dia você postou seu filho chorando porque o outro não deixou jogar videogame. Deixa eu ver, Pô, lá é. em casa lá quebrava o pau. Então, assim, é muito parecido as histórias. O videogame é engraçado, cara, porque eu falo, meu, você não pode ir com eles, junte-se a eles, né?
Eu gosto muito de jogar FIFA, eu gosto de videogame também, né? Mas aí agora eu já tô no Fortnite, já tô no LoL, já tô arrebentando. Porque Se juntou a eles, se juntou a eles. Vamos aí. Então é isso, aí graças a Deus hoje eu consegui sair um pouco da operação, porque eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo também. Mas, por exemplo, nesse ano de 2022, nós implantamos na Clique algo, talvez eu acho que eu nunca vi, dentro das corretoras, dentro dos corretores de plano de saúde. Aí, Arnold, você vai falar, cara, eu não retenho nada. Você não tem noção. Você vai conversar comigo, eu abro a caixa preta da Clique pra você. E tá tudo bem, eu tô em paz. E a gente criou dentro da Clique o Clique Experience, que é o relacionamento com o cliente. Então eu criei um departamento, eu tenho pós-venda, eu tenho uma equipe de pós-venda, só que essa equipe ela é reativa. Então o cliente chama, essa equipe ela resolve a demanda que a operadora não dá conta de resolver. Então o meu cliente ele não fica ligando para 0800 para marcar consulta. Eu tenho pessoas que marcam consulta. Eu tenho uma operação que cuida do cliente. O cliente para mim ele é o centro do negócio. Mas eu ainda via que faltava fazer algo a mais pelo cliente. Aí foi quando esse ano, junto com a Mauri, nós criamos o Clique Experience, que é a experiência do cliente. Então, o que nós podemos fazer, não quando o cliente nos procura, mas nós procurarmos o cliente. E a primeira ação que nós fizemos no ano passado, em dezembro, já para dar um pontapé inicial no Clique Experience, foi o quê? Nós entramos em contato com... Nós fizemos uma seleção ali, eu acho que era de 100 clientes, dos nossos 100 principais clientes, em questão de ticket médio. E nós pedimos para eles uma foto deles com a família e a música que eles mais gostam. Cara, nós criamos tudo manual. Até na época eu falei pra Mauri, eu não quero terceirizar esse serviço. Eu quero sentir o cliente. E aí o Mauri sentava, ele pegava a foto do cliente que ele me mandou, da família dele, ele pegava a música. Nós montávamos um quadro com a foto e um QR Code. Nesse QR Code, ela abria no YouTube o vídeo da música que você escolheu. E embaixo tinha uma frase, que era a frase, uma letra da música que tocou. Só que não era qualquer frase. Era a frase que o Amaury escutava e tocava ele. Então, para cada cliente, ele ouvia a música, e ele olhava pra foto, ia ouvindo, olhava pra foto, ia ouvindo, e ele falava, essa parte combinou com a foto da família do Leandro. Igual, teve uma família que é da Pedruzzi, que eles mandaram, tipo assim, umas 20 pessoas na foto. Caraca, velho. E eles escolheram a grande família. Essa família é muito linda. Mano. E aí a gente fizemos um quadro e mandamos entregar. E ali começou a parada personalizada. Então, assim, era a questão do relacionamento com o cliente. Hoje, nós não falamos nada de plano de saúde com esses clientes. Hoje eu não consigo atender todos ainda dessa forma. Nós já separamos um grupo, um nicho. Não tem nada de conversa de plano de saúde com esse grupo. É tudo questões extra. Um outro exemplo que nós fizemos esse ano. Eu consegui comprar um par de ingressos do jogo Corinthians e Boca Juniors aqui no Itaquera. E aí eu escolhi um cliente nosso que é corintiano, liguei pra ele. Ele faz parte de um grupo de diretores do Hospital Assunção. Falei, doutor, como eu sei que você é corintiano, porque nós fazemos um trabalho de fazer um raio-x da vida do cliente. Então eu vou nas redes sociais desse cara e eu puxo toda a capivara desse cara e eu abasteço uma planilha. Porque aí eu começo a trabalhar todas as informações que você posta ao nosso favor. Consegue fazer um filtro. Então, eu vi lá que o Leandro gosta de ir jogar bola. Um dia eu vou te ligar pra gente falar só sobre bola e eu sei que você é goleiro. Aí você fala, caramba, como que ele sabe tanta coisa minha? É o trabalho que a rede social nos ajuda. E esse cara, a gente sabia que ele era corintiano. Aí eu liguei pra ele e falei, doutor, como eu sei que você é corintiano, eu tenho um presente especial, mas o senhor não pode recusar. Ele falou, o que é, Arnold? Eu falei assim, hoje, às 9h45, o senhor tem um compromisso. Aí ele falou, qual compromisso? Aí eu falei, Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores. Aí ele falou assim, sério? Aí eu falei assim, não, mas melhor ainda, você vai poder levar seu pai. Cara, ele tem 43, 44 anos. Ele começou a chorar na linha e falou assim, eu nunca levei meu pai no estádio de futebol. E meu pai é corintiano roxo. E foi nesse jogo do Corinthians e Boca Juniors. Aí ele levou. Depois eu vou te mandar a foto pra você pôr aqui nesse podcast. Aí ele me mandou a foto dele com o pai dele. Cobra aí, Tom. Vamos colocar aqui, ó. E aí ele me mandou no WhatsApp. Cara, você me deu a oportunidade em vida de levar meu pai no estádio de futebol. Um dos jogos mais importantes e emblemáticos que tem. Corinthians e Boca Juniors. Então é isso que nós temos como diferencial. Mas por que o Arnold, a Clique, criou isso? Porque eu saí da operação, Lê. Eu consegui sair da operação e eu consegui começar a olhar com o meu DNA, que é o DNA de relacionamento, de criar conexão com as pessoas.
E hoje é engraçado, os clientes acabam fazendo parte das nossas vidas. Então, se minha filha tá doente, esse grupo começa a me seguir no Instagram. Eles vão lá e comentam minhas fotos. Se eu posto alguma coisa, a galera vai lá. A gente fez um trabalho de posicionamento no Google. Eu queria que nós tivéssemos o maior número de feedbacks dos nossos clientes no Google. Porque quando eu mandava a apresentação, os nossos consultores mandavam dar clique, o cliente falava assim, vocês fazem tudo isso? Será que é verdade? Então eu falei, eu tenho mais 5 mil clientes. Eu preciso ser bom e provar que eu sou bom. Nós fizemos uma campanha... Tem um nome pra... Depoimento não, mas esqueci agora, me fugiu o nome, mas você cria um pouquinho de autoridade, né, relacionado a isso. Prova social. Prova social, boa. Não é autoridade, é prova social. Uhum. Porque realmente, cara, isso que você tá fazendo é fantástico. E é engraçado que a gente levantou mais de 170 comentários em um dia. 2 dias, eu acho que foi, né, Maurício? Então, 2 dias, a gente acionou nossos clientes. Lógico, uma base gigante. E a premissa é assim, cara, eu não quero que você conta nada do que não existe. Vai lá Fale o que e tá fala, no seu coração. E se não tiver legal, fala. Porque aí eu sei que a gente precisa corrigir. 170 comentários em 2 dias, corretora 5 estrelas no Google. Tá lá. Então, quando aparece um cliente, a gente fala, dá uma olhada lá. Eu acho que um depoimento vale mais do que 1000 palavras minhas, né? Então eu vou ficar aqui falando da Clique, a Clique é o amor da minha vida. Mas tá ali os clientes. Então a muito premissa louco. básica, né? Não fala de você, né? Faz sobre o cliente, né? Sobre É você. isso aí. E aí, essas estratégias, essas criações, essa visão, assim, de posicionamento, eu chamo de brand, né? É o posicionamento da marca. Como que a minha marca fala? Como que minha marca tá se expressando? Quando eu acho isso muito importante. Mim alguma corretora, enfim, cara, a Clique é a primeira que vem na minha cabeça, sabia? Que top, legal. Porque o trabalho que você faz, o trabalho que a Mari faz, cara, é fantástico. A empresa toda como um todo, né? É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E assim, com certeza, ninguém faz isso, o que você faz. E isso é um relacionamento puro. Sim. Mas há trabalho. Muito. E você tem que ter coragem, disposição, criatividade pra fazer. Sim. Então vai meus parabéns pra você. Bacana, Ale. Obrigado, viu? Porque realmente é diferente, velho. É diferente. E hoje, dentro do que a gente tá falando aqui, que as pessoas possam ter insights, um mínimo que você faça pelo seu cliente pensando não em venda, mas pensando nele, numa experiência dele, como essa questão do cara que levou o pai dele no jogo do Boca Juniors, ou sei lá, que seja um jantar, que seja algo específico para aquele cliente específico. A gente tem uma campanha lá que é o Click Baby. Já faz diferença. Não sei se eu já comentei do Click Baby para você. Não. O que é o Click Baby? Nós monitoramos no departamento Experience todas as grávidas. E quando ela tem o bebê, nós mandamos um kit baby na maternidade pra essa mulher. Cara, isso encanta. Mas é isso. Ia ser, o nome do departamento ia ser Você tá dentro de um momento que o emocional da mulher tá lá em cima. Da família. E você recebe um presente do seu corretor do nada, assim. Qualquer presente. Se deixar um bombom na sua mesa... É tudo. Você já tá feliz. Porque aquele bombom, ele pode mudar a rota do seu dia. Qualquer coisa, né? Claro que o Click Baby é diferente, mas assim... Não precisa ser, teoricamente, né? Até colocando aí como insight... Pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Que faça sentido. Olê, e aqui eu tô abrindo muita coisa. O meu time administrativo, todos os dias de manhã... eu até falei pras meninas essa semana, eu falei assim, nós vamos criar um livro. Porque nós temos insight. Então, assim, são frases inspiradoras que nós escolhemos no dia. E todos os clientes que se relacionam conosco, ao término do atendimento, nós mandamos essa frase inspiradora para aquele cliente. Legal, cara. Mas é uma frase todo dia nova. Todo dia nova. Então, todo dia... E se eu falar com você... de manhã e à tarde você me procurar, aí a gente tem que mudar a frase pra você. Por quê, cara? É isso. Se eu passar por você, eu preciso te encantar de alguma forma. Isso vai fazer com que a marca, ela seja lembrada no subconsciente. Aí a gente tava falando da parada da hipnose. No subconsciente das pessoas. Então, as pessoas, quando elas falarem de plano de saúde, tem alguém... E aí tem uma outra coisa também, que a grande estratégia de fazer tudo isso... é que eu nunca quis ser lembrado como um vendedor de plano de saúde. Porque até uma vez eu até discuti numa live, não é que eu acho a palavra vendedor de plano de saúde não legal. Não é isso. Mas eu quero que a pessoa lembre do Arnaud pela experiência e o encantamento que o Arnaud me traz sobre o plano de saúde.
Porque o plano de saúde por si, Lê, eu penso assim, e se a companhia pisar na bola? Não sou eu que pisei na bola. Então você não pode me associar à companhia. Eu sou um intermediador aqui que quero fazer com que sua experiência... Porque, meu, plano de saúde, a gente usa plano de saúde 90% em momentos ruins. E 10% é o parto, que é a alegria. Então, assim, a grande maioria é tragédia pra se usar um plano de saúde. Verdade, verdade. Então, como que você consegue se posicionar perante a um cliente de uma maneira muito agradável? Eu sempre pensei assim. E aí foi onde a gente foi criando essas coisas. Cara, ó, que loucura, me veio na cabeça agora. Porque se você parar pra pensar e falar assim, me fala um mecânico agora. Me fala um vendedor de sapato. Me fala um personal. Me fala um fotógrafo. Me fala um... Sei lá, você tem várias profissões. Uma ou outra você vai falar. Outra você vai parar pra pensar. Por quê? Porque talvez ali, naquele momento, ainda você não tenha tido uma experiência Incrível. incrível. Então, me fala um corretor de plano de saúde. Ah, liga pro Arnur. É rápido. É rápido. Foi. É. Entrou. Que é a parada da mente consciente. Você quebra o fator crítico. É isso aí. Entrou. Já era. Ele sabe que é você. E aí ele vai te indicar. E o engraçado é que quando essa pessoa... Você tem isso. Porque você é referência também. Quando essa indicação te liga, ela te liga te respeitando. Você é uma autoridade pra essa pessoa. E nós vivemos uma profissão que as pessoas acham que nós somos vendedores à goela. A gente quer vender a qualquer custo, e não é assim. E nós levamos a ferro e fogo uma frase, né? Vendas é vínculo. É isso. Vendas é vínculo. E isso é importante porque você vindo de uma indicação é talvez um dos maiores vínculos que tem. Já tá meia venda feita. Meia venda feita. Ali E é a só indicação é um termômetro, é um indicador que o seu trabalho está sendo bem feito. Exatamente. E graças a Deus, hoje lá na Clique, eu invisto muita grana em indicação, em leads. Mas eu até tava falando pro pessoal, 70%, 80% do nosso faturamento hoje é em cima de repique. É em cima de indicações, de clientes que já são da nossa base. Porque o trabalho que é feito por trás, assim, dos bastidores, ele é muito bem feito. Eu tenho pessoas incríveis que fazem essa roda girar bem. E aí eu falo também, né? Eu agradeço muito a Roberta, minha esposa, que ela faz um trabalho por trás dos bastidores absurdo, que ela faz a parte financeira, a parte de RH e a parte de implantação de proposta. Então, assim, a gente minimiza ao máximo essa parte burocrática. Cuida das crianças e tudo. Cuida, assim, aí ela tem essa parte empresária. E mulher, cara, mulher consegue, velho. Mulher é... Consegue. Vocês são, assim, tem um poder incrível. Porque aí ela tem essa parte empresária, e aí ela cuida de casa, cuida do marido. Então, assim, aqui também eu já deixo um agradecimento especial pra minha esposa. Ela é o coração da empresa, faz a empresa bombar, pulsar. E aí eu tenho pessoas incríveis que trabalham comigo. Eu sou o cara que eu venho aqui na câmera, eu sou o cara dos stories, eu sou o cara que cria o conteúdo. Mas por trás do Arnaud tem uma equipe maravilhosa que faz a parada acontecer. O Arnaud é só um personagem dentro desse sistema. Eu tenho uma equipe administrativa que quem cuida lá é a Rebeca, que são 5 pessoas na parte de pós-venda e na parte de atendimento ao cliente. Eu tenho o Amauri, que é da parte de experiência do cliente, e ele é o nosso filmmaker. Isso também é uma outra coisa, eu acho muito bacana, que as pessoas precisam olhar com mais carinho. A geração de conteúdo. Como você gera conteúdo e como você se posiciona. Porque às vezes a pessoa ela tem um baita de um talento, ela faz um trabalho incrível, só que ela não consegue se posicionar para o cliente. Então o cliente ele nunca enxerga você. E a gente vive numa era digital, né? O que eu acho fantástico no seu trabalho, porque assim, eu dou o exemplo do ar-condicionado, né? Quando você vai fazer um anúncio do ar-condicionado, eu comecei a trabalhar com ar-condicionado. Aí você vai pro Instagram. Vou falar de ar-condicionado. Aí o que você faz? Você começa só a postar foto de ar-condicionado. Ar-condicionado. E preço. E preço. É o corretor hoje que coloca como é que fala? Reduzimos o custo, tá? Mão de plano. É tudo igual, assim, ó. Fica meio que tudo igual. É os panfletos. É os panfletos, exatamente. O que acontece? O cara que inova no ar-condicionado, ele vai postar a foto do ar-condicionado, porque é normal, mas ele vai postar a foto, ele consertando o ar-condicionado. Ele funcionando. Ele dando uma dica de como fazer a manutenção do ar-condicionado. A limpeza do ar-condicionado. Ele vai fazer o como desligar o ar-condicionado, o ar-condicionado. E isso eu acho fantástico no seu trabalho, porque você mostra como tô fazendo uma cotação, como você tá atendendo um cliente, como que o cliente ficou todo o processo, satisfeito. Lê. Todo o processo. Porque
os bastidores, ele sempre foi muito bem visto, né? Quem nunca assistiu um filme até o final e no final... Quer ver o making-off. Quer ver o making-off. Porque é muito louco, cara. É aquelas horas em que ninguém vê, mas é muitas vezes engraçado, mas muitas vezes trabalhoso, mas no final das contas ele dá o resultado que por trás aparece o Arnour lá, É isso aí. né? Fazendo o seu trabalho, mas por trás tem toda uma questão, cara. É isso. Então, E eu valorizo muito isso. Eu valorizo a minha equipe porque eu costumo falar que, como eu nunca fui aquele aluno CDF, eu sempre fui um camisa 7. Então eu nunca gostei de jogar num time que tem camisa 10. Porque aí fica a concentração naquele único jogador. E eu acredito que o talento, o grande jogador, ele vai vencer a partida. Mas o que vence o campeonato de verdade é o time. Então a gente precisa, eu valorizo, ter um time bom e um time unido. Porque aí, cara, a gente joga bola, a gente sabe. Você pode perder pela qualidade do adversário, mas na vontade, na raça, a gente não perde, não. E me fala uma coisa agora sobre network, né? Também eu me sinto hoje uma pessoa que cresceu bastante, né? Conhecendo pessoas, conhecendo estratégias, fazendo treinamentos, enfim. Como que você vê o network hoje pro corretor de plano de saúde? Porque muitas vezes a gente fica só ali atrás, né? Sim. Da cadeira e fala com o outro, mas o fato de você estar presente... Não se conecta. Nos conecta. O fato de você estar presente num local, num cliente, num evento, o que isso pode agregar? Cara, network pra mim, sabe o que ele é? É você conhecer histórias. O problema das pessoas é que elas entendem network como troca de negócio. Sempre querendo vender. Algo, ou eu quero vender, ou eu quero te tirar algo. 90% das pessoas que aplicam esse network é nesse sentido. Então eu vou lá no Leandro porque eu vou tentar tirar alguma coisa, eu vou tentar vender alguma coisa pro Leandro. E, cara, eu não enxergo o network dessa maneira. Eu enxergo o network como troca de histórias. Então eu vou te dar um exemplo. Eu participo de muitas mentorias, muitos cursos. E eu fui num treinamento ano passado que chama-se Brasil Conference. Era um treinamento que tinha os principais players do marketing digital. E aí tinha um momento lá que era o momento do network. Então o cara abria lá 40 minutos pra você fazer network com 3 mil pessoas. E aí a galera chegava e falava assim: prazer, que você faz? Eu sou o João, eu trabalho com isso, eu faço isso. Você precisa disso, provavelmente você não sabe, e eu resolvo isso. E a minha abordagem sempre foi assim: Leandro, tudo bem? Prazer, meu nome é Arnold. Cara, me conta um pouco da sua história. Eu sempre faço network dessa maneira. Eu quero conhecer sua história. Porque não adianta, você não vai fazer negócio com uma pessoa que você não se conecta. Uma pessoa que você... Como que eu vou fazer network com um cara que é casado e trai a mulher? Eu não aceito isso. Então assim, como eu vou fazer network com um cara que eles falam assim: bons networks é na mesa do bar. Aí vai na mesa do bar lá, o cara faz coisas erradas, faz coisas que não são lícitas. Lá a menina lá passando e tal. Cara, eu não compacto disso. Eu sou o cara da família. Isso pra mim não é network. Network é o quê? Deixa eu conhecer sua história, entender um pouco mais. Por exemplo, a gente tá aqui. Nós temos atrás das câmeras mais 4 pessoas. 3 pessoas não conhecem minha história. Eles conheceram minha história e talvez eles já olham pra mim de uma maneira diferente. Então por quê? Porque história conecta, cara. E muitas vezes no final a pessoa fala: mas o que você faz mesmo? Acabou. Não, aí ela não pergunta o que você faz. O que você faz? Ela quer... O que você faz? E eu vou fazer negócio com você. Porque você é um cara tão gente boa. Você é um cara que tem uma história tão bonita. Tal assunto que você falou, cara, lembrei de mim em tal momento da minha vida. E aí ali começa uma troca. E tem que ser genuíno, cara. Não tem que ser nada assim, na intenção. E eu acredito no network dessa forma. E o network, pra mim, ele se constrói uma relação verdadeira. Então se constrói... Por exemplo, nós dois. A gente tem construído uma amizade. E o que eu quero de você e o que você quer de mim? Nada, cara. Sim. Eu só quero estar perto de pessoas do bem. Eu quero. O Amaury. Tá aqui. Não. Falei, o Amaury tá aqui. Eu quero que você vá no jogar futebol de terça. Isso eu quero, Então assim, eu acredito que... E as pessoas, quem tá assistindo, entenda que... você quer se aproximar de alguém... Se aproxima de coração. Queira conhecer mais a história dessa pessoa. Queira entender como que você pode primeiro servir essa pessoa. Pra depois as coisas acontecerem e as coisas vão fluir. Lembra que eu contei que lá em 2015... Seja interessado, não interesseiro, né? Na verdade, seja interessante e não interesseiro. Isso. E não interesseiro. Isso. Lembra que eu contei a história lá de 2015 que eu fui mostrar um projeto pra minha mãe e pro meu pai? Eles falaram que só o Márcio conseguiu fazer? O ano passado, o Márcio veio aqui na Clique e ele deu uma palestra pro meu time. Cara, eu nunca imaginei, e pra quem não sabe,
O Márcio, ele é um dos grandes players do nosso mercado. O Márcio Mantovani, ele foi o único que vendeu a corretora dele para um grupo americano. Mas, assim, ele não divulga, ele não fala. Mas eu tenho certeza que foi mais de 1 bi a transação. É um cara extremamente milionário. Numa visão absurda. O cara, ele dava mentoria pra XP. O Guilherme Bitmal conhece o Márcio. Ele dava mentoria pro Guilherme. Então, assim, é um cara mega inteligente. E um dia eu olhei e falei assim, cara, o Márcio pra mim é a referência do mercado. Eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas certinhas, porque um dia eu vou conhecer o Márcio. Até o dia que hoje o Márcio é meu amigo. Ele veio na Clique, deu uma palestra pra galera. Como também o Caio Carneiro. Eu sempre modelei o Caio. Pra mim, o Caio era referência em vendas. E eu ficava assim, olha ali no Caio. Pô, vou modelar e vou estudar o cara. Aí aqui vem um outro insight. A gente tava falando de network, mas, cara, procura você ser uma pessoa interessante. Uma pessoa com conteúdo. Uma pessoa com transformação. Eu vou vir aqui e eu tenho algo a agregar. Isso é muito importante. E quando eu modelei o Caio, eu sempre pensei assim, mano, um dia eu vou conhecer o Caio. Até que isso também aconteceu esse ano. Esse ano o Caio me convidou. O Caio me convidou pra ir lá no podcast, conhecer lá toda a estrutura, tudo mais. Passei uma tarde incrível com o Caio, conversei. Passei a minha visão de negócio, de como que eu tô, e implorando pra ele me dar dicas de como fazer. Então, assim, procura fazer as coisas de maneira genuína, sabe? De coração. Isso pra mim é network. Agora tem muita gente que me procura nas redes sociais, no meu direct, a maioria acompanha. Tem pessoas que me procuram lá só querendo vir tirar. Só vem querendo, só vem a nós. Cara, assim, desculpa. Dificilmente eu vou me conectar com você. Agora eu quero pessoas do meu lado que sejam pessoas de luz. Pessoas de luz não é sobre você brilhar, é sobre você iluminar o caminho das pessoas. Então você vai iluminar o caminho de alguém, esse alguém vai iluminando, vai chegar no momento que tá um belo de um jardim iluminado. Eu penso assim. Cara, e uma dica que eu sempre falo pros corretores, né? Se conectem, né? Conversem. Você conversou contou essa história do Márcio. E eu não conheço o Márcio, mas sempre no nosso ramo eu ouvi falar muito dele. E se você hoje falar assim... Quando eu comecei essas mentorias, o pessoal falava assim... Pega quem é o melhor do seu mercado. Pega quem é o cara fera do seu mercado. Chegou uma época que eu parava, eu fechava os olhos, não via ninguém, velho. Uau. Você acredita? Não via ninguém. Eu falava, mano, mas quem? Porque eu não me conectava com os corretores, eu não conhecia, Sim. Eu não ia num evento, eu não falava com as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a conversar, que eu comecei a entender, várias histórias me conectaram. Que top. Né? Várias pessoas, eu falei, uau, cara, esse cara é fantástico. Como é que eu não conhecia ele? E existe um mundo que eu nem tinha noção. Existe um mundo que eu não... Então, se você hoje não tem essa cultura, né? Esse hábito, faça um pouquinho, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. Mas aí eu vou falar uma outra coisa que a gente já conversou sobre. Zero seu orgulho. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui num evento mês passado, que foi o evento do Corretor SA. Que era um evento só para corretores de plano de saúde. E, cara, eu achei tão linda a atitude de um rapaz lá, que ele me abordou e falou assim, oi, Arnaud, prazer, tudo bem? Me chamo Guilherme. E eu tava com toda a minha equipe. E ele falou assim, eu sei que você é o Amaury, que você é o Guilherme, que você é a Carol, que você é a Erivana. Esse cara conhecia todo mundo da minha equipe. Por que eu tô falando assim... Meu, você quer se conectar com... Porque às vezes tem alguém se perguntando assim, mas como que eu vou me conectar com as pessoas? Eu sou tímido. Eu não consigo sair da minha bolha. Cara, zera o seu orgulho. E esse cara veio até nós, se apresentou. Meu, uma vergonha. Nós estávamos em 7, 8 pessoas. O cara zerou, o cara veio, se apresentou. Sabe o que ele falou pra nós? Meu, eu tava em depressão. E vocês, o trabalho de vocês... Vendo no Instagram, hoje eu abri minha corretora, até eu e minha mulher trabalhando e sobrevivendo de plano de saúde. Cara, tem alguma coisa mais gratificante que isso? Não tem, meu. E eu falo pra eles, é isso que nós temos que fazer. Às vezes lá hoje eu não vim bonita, não vou aparecer. Cara, o problema é seu. Mas vai ter alguém que vai precisar que você apareça. Vai. E aí esse cara veio, se apresentou. Vai se inspirar em você. Vai se inspirar. Então assim, igual esse cara se conectou comigo. Já fez ali um primeiro network. Então o que eu falo não tenha orgulho. Você conhece o Leandro, vai lá e fala, Leandro, eu gosto do seu trabalho. Meu, parabéns. Isso vai fazer com que o Leandro olhe pra você de uma maneira assim, meu, que legal, velho, que bonita a atitude desse cara. Meu, Leandro, posso passar uma tarde lá pra entender como... Eu abro aqui. Eu falei pra você, Leandro, eu preciso arrumar tal coisa, eu quero que você me ajude. Acabou.
E aí volta, né, naquela questão, né? Às vezes a gente quer... A sociedade tem implantado isso de uma maneira muito machista, né? Ah, o homem tem que ser durão, o homem não chora, o homem... Tava falando até Não, também. cara. Meu, seja uma pessoa aberta que muitas pessoas vão te ajudar. E a gente precisa de ajuda, né, cara? Sempre, toda hora. A gente precisa de ajuda. E essa parte que você falou, né, dos corretores, né, tá se conectando, é verdade mesmo, cara. Tem muita gente, por exemplo, visitando a corretora. Eu falo, não, vem aí, cara, vem aí. E do mesmo jeito que você faz, eu abro e eu não vejo, não tem problema. E daí, velho? E daí? E daí? E as pessoas ainda têm esse olhar de concorrente, de não vou falar pra ele, enfim. E isso acho que talvez não mude pra um público. Porque... Venha de coração aberto, deixa o orgulho de lado. E eu falo assim, ó. Eu vou aprender o trabalho com você, Lê. Mas a essência é sua, né, irmão? Não tem como eu querer a sua essência. Meu, um cabeleireiro, ele não corta o cabelo igual o outro. Nunca ninguém fez um refrigerante igual a Coca-Cola. Um hambúrguer que nem o McDonald's. Cara, assim... Tá aí, todo mundo sabe. Tá lá, velho. Tá lá, faz aí. Pronto. Quantos corretores não tem? Cada um trabalha de um jeito, cada um tem sua essência, cada um tem seu DNA. E é assim a vida, cara. A gente não pode imaginar que eu vou lá conversar com o Leandro, eu vou pegar e eu vou avançar e o Leandro vai ficar. Não, é igual o pessoal veio me perguntar esses dias, o que você tá esperando das eleições? Eu falei, cara, se ganhar A ou B, segunda-feira é 7 horas da manhã, eu tô levando minha filha pra escola e eu tô tendo que desenvolver e fazer o melhor do meu trabalho, acabou. Eu não vou terceirizar o meu sucesso nem o meu fracasso pra ninguém. Então, assim, eu não posso achar que se vier alguém lá na minha corretora, eu vou passar o código do... Não. Meu filho falou, por que você não fala de política? Pai, por que você não conversa de política? Aí eu falei, filho, política pra mim é você pegar um prato de comida e dar pro próximo. Política pra mim é você ver um cara chorando e dar um abraço nele e falar assim, cara, o que você tá precisando? Política pra mim é você estender a mão pro próximo, é você realmente se doar. É isso. Acabou. O resto, se cada um fizesse isso... Se cada um fizesse isso, o mundo talvez, com certeza, estaria muito melhor. Não dá pra falar de política, você nunca vai agradar ninguém. Nem Jesus agradou. Enfim, se eu voto em A e B, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, velho. Eu não sei, vou fazer o quê, velho? Mas não é ele que vai determinar o meu futuro. Exatamente. Só que, pra isso, eu não... Às vezes até algumas pessoas falam, mas você tem que aprender de política, por isso que o mundo não tá assim. Eu falei, velho, não é minha prioridade. Eu falo, às vezes as pessoas falam pra mim, né? Mas você conhece de política? Eu falo, cara, eu conheço de pessoas. Boa. Porque às vezes as pessoas querem ficar muito nessa, né? Tipo, sou técnico nisso, eu manjo nisso. Pô, mas você não cumprimenta o guardinha aqui de baixo quando você passa, não dá nem bom dia pro cara. Ó, tem aquele meme lá que os caras falam, né? Agora eu sou especialista em guerra da Ucrânia, né? Agora eu sou especialista no assunto do momento, cara. Então, Mas acontece. A gente tem que... Então é isso, eu falo pras pessoas, um bom network é um relacionamento genuíno. Não queira nada do próximo e faça tudo pelo próximo. Arnur, cara, só tenho a agradecer pelo dia de hoje. Que aula que você deu, que história, parabéns, cara, pra você, pra sua família, manda um abraço pros seus pais, pros seus irmãos, né, vocês têm aí, com certeza, muito orgulho desse cara aqui. Obrigado. E queria que você finalizasse falando um pouquinho, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, como é que eles... como é que eles se conectam com o Arnur? Tá, meu Instagram é @arnouburanello, lá no Instagram eu mostro muito do meu estilo de vida. Lá você vai ver muito as minhas filhas, meu lifestyle mesmo. E do trabalho, eu gosto... Você vai ver os bastidores de uma corretora de seguros, o dia a dia, as dificuldades, os desafios. E você também nos acha no @segurosclick. Lá nós fazemos um trabalho muito legal, que é mostrando o dia a dia da corretora. E, se eu puder de alguma maneira contribuir, somar com você, me manda um direct, tanto no Arnou quanto no Seguros Clique, que nós vamos estar respondendo. As portas da Clique estão abertas para qualquer profissional que queira entender, queira, assim, vivenciar um dia. Como que você faz? Você vai ver que não tem nada que nós escondemos. E vai ser um prazer enorme receber vocês. Obrigado, Lê, pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da minha história, de como que eu penso, enxergo a vida e o mercado de plano de saúde. E, cara, continue sendo essa pessoa de luz aí, que eu tenho certeza que Deus tem grandes planos na sua vida, viu? Obrigado. E parabéns pra sua família também. Valeu aí, cara. Mas antes de terminar... eu assisti o podcast lá com a molecada lá. Véi, foi uma zona aqui, velho. Levava fio pra lá, fala aí, linda. Levava fio pra lá, levava fio pra cá. Mas antes de terminar, a gente quer te dar uma lembrancinha. Vem cá, Tom.
Opa, aí sim, então. Opa! Aqui, ó. Com muito carinho pra você, cara. Ô, valeu, irmão. Obrigado. Pra você sempre viu? lembrar desse podcast, que com certeza você vai fazer a diferença aí na Valeu. vida de muita gente. Né? A gente Vou tinha dado no abrir. começo, mas acho que fica melhor. Personalizado. Poxa. A experiência clique aí, ó. Isso, Personalizado. é Consultoria personalizada. Isso é experiência. É, Abraço aquilo que te faz diferente. Valeu, esse irmão. aqui faz diferente. Obrigado, hein? Tamo junto. Tamo junto, viu? Galera, e é isso aí. Obrigado por mais um capítulo aí no Pode O Quê? Com essa fera do mercado. Deixa lá o seu like, comenta, compartilha. O Arnur vai estar ligado aí no podcast. Então, se você deixar o seu comentário aqui, ele mesmo vai responder, cara. Ele mesmo vai responder aqui quando Combinado. você deixar sua dúvida. Fechado? Valeu. Beleza? E pra terminar, Arnur, aqui, ó. Isso aqui é do Henrique, do meu filho de 8 anos. Né? Quando ele ganha no videogame, ele fica só assim, ó. Vou fazer ali, então. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado, hein?